Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Quem fala aqui é a professora editadora, né? Para o pessoal do Tremembé, que talvez assista essa aula. É a Edi Carla, professora de História da Cataguases, e que eu e a Dani acabamos fazendo um bem bolado aí. Então, essa aula, quem vai ministrar sou eu, certo? Eu não sou essa pessoa séria propriamente, né? O pessoal da Cataguases me conhece bem, mas vamos lá, vamos tentar fazer uma coisa mais organizada, tá bom? Está classificado como aula 5, porque na verdade eu, e de Carla, fiz uma divisão do capítulo de República Velha em módulos ou aulas, né? Então, essa aqui é a aula 5, será o último módulo antes das férias, que eu irei postar. Logicamente, o pessoal Tremembé já estava mais adiantado, então já viu os módulos anteriores, até as características da República Oligárquica, né? E aí a única parte que vocês não teriam visto seria o governo do Prudente Moraes. Ah, professora, mas não tem mais um monte de coisas? Tem sim. Só que antes das férias, essa aqui será a última aula, certo? Por quê? Porque nós vamos deixar vocês aí com outras atividades mais lúdicas, coisas mais agradáveis para vocês fazerem nas férias do que ficarem assistindo aulas online o tempo todo, ok? Então, rapidamente, vamos lá falando sobre essa questão. Quem era o Prudente de Moraes? Prudente de Moraes, na verdade, foi o primeiro presidente civil do Brasil, era também membro da oligarquia cafeeira, né? Foi também o primeiro presidente eleito por voto direto no Brasil. Lembrando que esse voto direto era mais ou menos, né? Por causa do sistema eleitoral da República Velha, ele teve aí cerca de 290 mil votos para ser eleito. O que hoje em dia seria ridículo. Ah, Edi, mas a população era muito diferente. Realmente, a quantidade de pessoas era muito diferente. Porém, né, a gente não pode esquecer que o sistema eleitoral brasileiro daquele período, ou seja, da Constituição de 1891, excluía uma boa parte da população do direito de voto. Portanto, somente uma minoria votava, daí a quantidade pequena de votos, certo? O Prudente de Moraes vai, na verdade, consolidar aquilo que a oligarquia cafeeira vinha tentando fazer desde o final do Império, ou seja, chegar ao poder, implantar no Brasil um modelo federalista, né, que dava maior autonomia aos estados e controlar o Brasil pela perspectiva das oligarquias, ou seja, dos proprietários de terras, né, sejam eles cafeicultores, criadores de gado leiteiro ou de qualquer outro produto que fosse voltado para o setor agroexportador ou mesmo para o setor interno. Então, o Brasil, nessa época, vai ser controlado pela aristocracia agrária. Mas, Edi, não mudou nada em relação ao Império e à colônia? Não, não mudou. Aliás, não mudou nada até hoje, porque a principal força econômica do Brasil ainda é formada pelo setor agroexportador, que é o setor que carrega a economia brasileira em termos de exportação. Portanto, eles também têm uma força política muito grande, certo? Bom, vale dizer que o Prudente Moraes inaugura o período conhecido como República das Oligarquias, né? Porque a partir daí todos os presidentes da República ou serão membros diretos da oligarquia cafeeira, principalmente, ou escolhidos, indicados pelos dois partidos políticos de maior importância do Brasil, no Brasil nesse momento, que seriam o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Daí o nome dado também a essa fase da história do Brasil de República do Café com Leite, porque faz uma referência aos cafeicultores paulistas e do sul de Minas e também aos criadores de gado leiteiro de Minas Gerais. Então, esses dois partidos acabavam tendo o controle do governo federal, indicando para o poder
para as eleições o presidente, que naquele momento deveria ser eleito, né? No sentido de alternância, a hora do PRP, hora do PRM, que vai se chamar pacto oligárquico, e na mesma medida trocando favores com governadores dos estados brasileiros, prefeitos e a elite agrária, os chamados coronéis, para garantir que o poder legislativo também estivesse nas mãos desse presidente que representava o PRP e o PRM, certo? Bom, o Prudente Moraes vai agir economicamente em que sentido? Minimizar os efeitos ainda muito catastróficos para o Brasil da crise do encilhamento, né? Que esse era um processo que já tinha sido iniciado pelo Floriano Peixoto. Só que o Prudente Moraes, com a desculpa de injetar dinheiro na economia, para que a economia brasileira superasse a crise e voltasse a crescer, ele pega 7 milhões e meio de libras esterlinas emprestadas com o banco que era o grande credor do Brasil, que era a Casa Rothschild, um dos bancos mais antigos do mundo, que existe até hoje, um banco inglês, né, que foi inclusive quem emprestou dinheiro para que o Brasil comprasse a sua independência de Portugal. Então, esse dinheiro deveria ser injetado na economia para que o Brasil se industrializasse, crescesse, combatesse a inflação e tal, e na prática, para que serviu esse dinheiro? Para alimentar a elite agrária, porque se a elite agrária está no poder, ela vai governar e legislar em causa própria, tá? Uma outra coisa importante que ele fez foi expulsar o exército ou afastar o exército das instituições políticas da República Brasileira. Então, o exército, que até então tinha tido um papel de protagonista, tanto que a gente chama o primeiro período da história republicana de República da Espada, agora vai ser afastado e vai voltar eventualmente com o Marechal Hermes, depois com o movimento tenentista, mas nesse momento ele vai ficar de fora do poder. Então, a função do Prudente Moraes era colocar o Brasil nos eixos para consolidar o modelo republicano civil do Brasil e, logicamente, favorecer a elite agrária. Só que existe uma questão, né, pessoal? Se a elite agrária estava sendo favorecida, obviamente, o que estava acontecendo com o povo? O povo estava sendo deixado de lado. Aliás, o povo nunca teve nunca recebeu algum tipo de consideração por parte dos políticos brasileiros até então. Não que hoje em dia isso aconteça, desculpe a tossida, mas estou aqui nesse processo, né? Mas naquele momento não existiam políticas públicas para as camadas populares, né? Nenhum tipo de política. Então, a elite achava que o povo estava lá só para servir, que não tinha que dar satisfação de nada, que não tinha que fazer investimento nenhum na área social e reprimia violentamente todos os movimentos. Consequentemente, a gente pode dizer que a República Velha foi um dos períodos de maior quantidade de movimentos populares no Brasil, né? Movimentos sociais motivados não por uma questão maior, que seria derrubar a República das oligarquias, promover um governo popular ou mudanças políticas profundas no Brasil, mas movimentos que buscavam resolver problemas locais, problemas imediatos, né? Então, por isso que a gente não vai ter um movimento nacional. E daí nós vamos ter os movimentos messiânicos, como a Guerra de Canudos, a do Contestado, os movimentos espontaneístas, como a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, né? E também o cangaço lá no Nordeste, entre outros movimentos. Então, esse vai ser um grande desafio dos governos da República Velha, conter os movimentos populares sem ampliar direitos, sejam eles sociais ou políticos, ou criar ainda políticas públicas para melhorar as condições da população. Então, é nesse sentido que vai ocorrer no governo do Prudente de Moraes o primeiro grande movimento, a primeira grande manifestação popular do Brasil,
que também se encontra no âmbito dos movimentos messiânicos, chamado de Guerra de Canudos. Por que movimento messiânico? Porque são movimentos populares que tinham uma liderança de caráter religiosa. Então, por exemplo, não era necessariamente um padre, um pastor ou qualquer coisa assim, mas um indivíduo que se colocava como o Salvador, como o Messias, e que pregava a religião para atrair os fiéis, né, para a prosperidade, para uma vida melhor, enfim. Ele falava em nome de Deus e dizia que a sua função na Terra era salvar essas populações das condições sociais e políticas a que elas estavam submetidas pela República. Então veja lá, o que acontece? O Arraial de Canudos, na verdade, o nome dele não é Arraial de Canudos, é Arraial do Belo Monte, que foi fundado por esse indivíduo aí da imagem, conhecido como Antônio Conselheiro, né? Um homem bem exótico, que usava essa barba comprida, cabelos compridos, uma túnica azul marinho, cajado e sandálias de couro. Esse indivíduo nasce em Quixeramobim, no interior do Ceará, e desde cedo mostrou vocação para a vida religiosa. Só que como ele vinha de uma família pobre e tal, ele conseguiu estudar num seminário durante um tempo, acabou sendo obrigado a deixar o seminário para ajudar a família e trabalhou em vários tipos de serviços, fazendo bicos, foi carpinteiro, foi caixeiro viajante, uma série de coisas, se casou, até que um dia a esposa o abandonou. E aí, quando ele se viu sozinho, ele resolveu que ele ia pôr em prática a verdadeira vocação dele, que era ajudar os outros e pregar a palavra de Deus. Então, o que o Antônio Conselheiro começou a fazer? Ele começou a viajar por essa área vermelha que vocês estão vendo aí no mapa, né, que seria a área de influência do Arraial de Canudos, viajar pelos menores vilarejos, aldeias, cidades dessas regiões, pregando a palavra de Deus, sendo que ele não era padre, não era nada disso, e todas as vezes que ele chegava num vilarejo desse, ele mobilizava a população local para reformar o cemitério, a igreja, ou até construir uma pequena capela naqueles locais. E como ele pregava a ideia de que ele falava em nome de Deus, né, que a população pobre tinha que ter também o seu espaço, que Deus daria a eles esse espaço, o Antônio Conselheiro acaba encontrando numa dessas viagens um local para isso. Nesse momento ele já vinha sendo seguido por centenas de pessoas, porque conforme ele ia passando nas cidades, as pessoas que se sentiam exploradas, excluídas, miseráveis, acabavam acompanhando o conselheiro. Muito bem. Qual foi o local que ele encontrou? Uma região ao redor de uma fazenda chamada Fazenda dos Canudos, que acabou dando nome ao arraial, às margens do rio Vaza Barris, que nasce aí no interior da região do Nordeste, mais precisamente da Bahia, e deságua em Sergipe. Muito bem. Nesse local, que não era habitado, ele fundou uma comunidade independente do resto do Brasil, porque ele vai alegar o seguinte, que se o governo brasileiro não reconhecia a existência desses indivíduos, dessa população pobre, miserável, castigada pela seca, pela exploração dos coronéis, então eles também não queriam fazer parte do Brasil, né? E aí, naquele local, eles fundam esse arraial, que, como vocês podem ver aqui nessa imagem, chegou a contar com mais de 25 mil habitantes, fala-se em 30 mil, e 5.200 casebres, mais ou menos, que eram casas de pau a pique, todas construídas pelo sistema de mutirão, ou seja, todo mundo ajudava todo mundo. Então a pessoa chegava lá, tinha um pedaço de terra para plantar, que era uma terra, inclusive, muito seca, para fazer uma pequena criação,
eles consumiam o que era produzido comunitariamente dentro do arraial e o excedente era vendido para as terras vizinhas. O problema é que o conselheiro, e assim como os 12 homens que o ajudavam a comandar a comunidade de Canudos, o conselheiro não reconhecia, como eu falei, o governo republicano. Então, ali ninguém pagava impostos e ele não permitia a entrada de religiosos da Igreja Católica. Ou seja, ele até mandou construir uma capela lá dentro, tinha um cruzeiro, que era uma cruz grande e tal, né, bem no centro do arraial, mas a Igreja Católica não tinha acesso ao local. E é lógico que à medida que o tempo foi passando, o arraial foi construído em 1893, à medida que o tempo foi passando, mais e mais pessoas iam se interessando em mudar para Canudos, porque lógico, o cara era miserável, o cara era explorado por um coronel, era uma pessoa que vivia em péssimas condições. De repente ele descobre que existia um local onde ele podia ser livre, não pagar impostos e não ser explorado por ninguém. É claro que ele ia migrar para esse local. Daí a quantidade enorme de pessoas que o Arraial de Canudos acabou congregando. Só que isso mexeu com os interesses do governo brasileiro, do governo republicano, da Igreja Católica e dos próprios coronéis da região. O governo republicano, obviamente, porque a República estava no início, já tinha passado por uma série de problemas e agora via a criação de uma comunidade independente dentro do país como se fosse um outro país, ou seja, um grupo que não aceitava as leis republicanas, não reconhecia o presidente como presidente do Brasil e, além do mais, não pagava impostos. Então, isso para a República significava uma ameaça muito grande. Por quê, pessoal? Porque a gente não pode esquecer que o Brasil viveu durante o período colonial e o Império também uma série de movimentos separatistas, né? De movimentos como a Guerra dos Farrapos, por exemplo. Então, para a República, isso era péssimo. Por outro lado, para a Igreja Católica, o Antônio Conselheiro era uma ameaça porque ele não permitia a entrada da igreja na comunidade, ou seja, ele era um líder religioso sem ser um líder religioso. Então a igreja questionava se ele não estava criando uma nova seita, uma seita messiânica, né, que pregava a salvação, a ideia da terra prometida e tal. E no caso dos latifundiários, obviamente, porque eles estavam perdendo mão de obra para o Arraial de Canudos. Então, quando essas três instituições ou esses três grupos, né, se conscientizaram de que ou eles acabavam com o Arraial de Canudos ou aquilo podia se tornar um exemplo para outras regiões do Brasil e faria com que a República, os latifundiários e a Igreja perdessem poder, eles resolveram começar a fazer uma intensa campanha na imprensa contra o Arraial de Canudos, especificamente contra o Antônio Conselheiro, afirmando que ele era monarquista. Mas por quê? Porque ele dizia não aceitar a República, porque a República tinha, entre outras coisas, eliminado uma das características mais marcantes do Império no Brasil, que era a presença da Igreja Católica dentro do Estado, ou seja, a criação do registro civil acabou com a primazia da religião sobre o Estado laico, né? E outra coisa também, ele dizia que o verdadeiro sistema político era a monarquia, porque o rei era escolhido por Deus e não pelos homens, o que na visão dele era uma heresia. Agora, a gente tem que considerar o seguinte, o Antônio Conselheiro não fazia campanha contra a República, não queria que a monarquia voltasse a existir no Brasil, ele, na verdade, defendia a ideia de que o rei Dom Sebastião, que havia desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir, voltaria ao poder, né? E ele realmente deveria ser o rei de Portugal e do Brasil, ou seja, uma coisa absurda, certo? Bom, diante disso, as autoridades, usando a imprensa para fazer campanha contra o conselheiro e o arraial, né, colocando a população contra eles,
preparou 4 investidas contra o Arraial de Canudos entre 1896 e 1897. A primeira investida, né, na verdade, as 3 primeiras investidas deram errado, porque eles achavam o seguinte, que como se tratavam de sertanejos pobres e miseráveis, os militares iam conquistar o Arraial rapidamente, fato que não aconteceu, porque os sertanejos se organizaram muito bem e usavam táticas de guerrilha contra o exército, certo? Então, somente na 4ª investida o exército brasileiro conseguiu destruir o Arraial, né? Eles mandaram cerca de 7.000 homens para lá, centenas de canhões para lutar contra homens, mulheres e crianças que basicamente eram agricultores, né? Tanto que quando a liderança do exército entrou no Arraial, a maioria da população já tinha morrido e os que restaram foram presos. Existem fotos disso, tal, né? Deles cercados pelos militares e o próprio Antônio Conselheiro já havia morrido. Conta-se que, na verdade, ele não morreu por causa da guerra, ele morreu de uma diarreia, morreu de desenteria, provocada por consumo de água contaminada, que acabou provocando desidratação, então ele já havia morrido e sido enterrado. Tanto que o corpo dele foi desenterrado, as autoridades cortaram a cabeça dele e levaram a cabeça dele para a Universidade de Medicina da Bahia para que a cabeça fosse estudada, porque a ideia das autoridades era provar publicamente que o Antônio Conselheiro não passava de um louco, que ele não era herói, justamente para desmistificar a figura dele, do heroísmo que ele teria tido ao defender essas populações mais pobres. E só uma última coisa, que a Guerra de Canudos foi documentada por um militar e repórter do estado de São Paulo, chamado Euclides da Cunha, e essas reportagens que ele fez para o estado de São Paulo, ele acabou usando depois para escrever uma das obras-primas da literatura brasileira, que é o livro Os Sertões, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Em breve nos veremos. Curtam aí esse período da melhor maneira possível. Fiquem em casa, cuidem de vocês e de suas famílias. Tudo passa, pessoal. A história tem inúmeros exemplos de coisas assim, ok? Um beijo a todos. Fiquem com Deus, tá bom?